Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, A Ira de Tobirama. Capítulo 141. Ressuscitado, sim, mas seu chakra está extremamente fraco. Levará algum tempo para ele recuperá-lo. Uchiha Madara esfregou o ombro, a excitação inicial em seus olhos desaparecendo um pouco. No entanto, o sorriso repuxando os cantos de seus lábios revelou sua alegria. Tobirama, que tipo de técnica é essa? Perguntou Madara. Inicialmente, ele presumiu que Senju Tobirama se referia à técnica de renascimento Rinne do Rinnegan. Mas agora, estava claro que não era o caso. Esta é uma técnica desenvolvida por uma jovem de Tsunagakure Chiyo. Originalmente, era para ser uma troca de vida por vida, explicou Tobirama casualmente, gesticulando para Idan, ainda respirando deitado no chão. Mas o corpo desse cara é único. Aquela mulher, hein? Nada mal, comentou Madara com um aceno de cabeça. Chiyo, esposa do primeiro Kazekage e mestre em marionetes, era renomada no mundo shinobi. Embora parecesse comum aos olhos de Madara, ele reconhecia seu nome e reputação. Ele realmente reviveu. Orochimaru agachou-se animadamente ao lado de Madara, com os olhos ardendo de fascínio, enquanto examinava Idan, que havia renascido. Somente quando Madara ficou visivelmente impaciente, Orochimaru recuou relutante. Pensar que ele conseguiria sobreviver a uma técnica tão proibida. Sua imortalidade é realmente extraordinária. Perto dali, Nara, Shikaku, Kakashi e Itachi observavam Idan respirando fracamente com expressões de espanto. Se o experimento funcionou, isso prova que esse método é viável. Tobirama, disse Orochimaru, levantando Idan do chão, vou garantir que ele se recupere. Não se preocupe, ele não vai morrer. Precisaremos dele para trazer outros de volta. Tobirama acenou com a mão em sinal de desdém, sinalizando para Orochimaru levar Idan embora. Embora as palavras de Tobirama parecessem casuais, elas tocaram a mente de todos os presentes. Cada um deles tinha alguém que desejava trazer de volta. Para Kakashi, eram Rin, Minato Sensei, Kushina e seu pai. Tsunade pensava em Navaki e seu avô, enquanto Itachi ansiava por reviver seus pais e os membros do clã Uchiha que ele havia matado. Tobirama notou seus olhares desejosos e assentiu com conhecimento de causa. Entendo. Assim que Idan se recuperar, cuidaremos de um assunto de cada vez. Após atender aos desejos não ditos, Tobirama enfiou a mão no manto, pegou 2 tubos de ensaio e jogou para Madara. Seu Rinnegan, mande Orochimaru implantá-lo em você. Aqueles olhos não tinham utilidade para Tobirama, afinal, quem se contentaria com olhos de segunda mão quando já tinha os originais? Devolvê-los a Madara também aumentaria sua força. Madara pegou os tubos de ensaio e sua expressão se iluminou de excitação. Você não é tão ruim, Tobirama. Capital do País do Fogo, residência do Daimyo. O ar estava cheio de música e dança. Observando os movimentos graciosos dos artistas abaixo, o Daimyo do País do Fogo recostou-se e mordeu uma uva oferecida por uma de suas concubinas. Com um sorriso despreocupado no rosto. Nossos ancestrais eram realmente extraordinários, ele refletiu com um sorriso. Desde o retorno de Senju Tobirama, Danzo havia sido morto, Hiruzen Sarutobi aprisionado e Sarutobi Azuma chamado de volta a Konoha. A presença do clã Senju no País do Fogo também havia sido libertada da vigilância de longa data de Konoha. Agora o Daimyo tinha mais liberdade do que nunca. No entanto, um traço de preocupação cruzou seu rosto. Tobirama está causando muita confusão. Anexar Tsunagakure como vassalo e exercer controle rigoroso sobre ele era uma coisa, embora irritasse o Daimyo do País do Vento, ainda era tolerável. Mas a destruição de Wagakure e Kumogakure provocou a indignação das outras nações. O Daimyo da Terra do Relâmpago chegou a enviar uma carta exigindo que ele parasse o Hokage, apenas para Kumogakure ser destruído poucas horas depois? Um tapa descarado na cara. O que isso tem a ver comigo? Fujiki murmurou balançando a cabeça para dissipar seu desconforto. Como descendente de Hashirama Senju, ele se considerava diferente dos outros daimyos. As ações de seu ancestral não eram algo em que ele pudesse, ou quisesse, interferir. Mesmo que Tobirama quisesse abolir o sistema daimyo, ele não protestaria. Apenas torceria para que Tobirama deixasse alguma riqueza para o clã Senju viver confortavelmente. Continuem com a música e a dança, ele declarou, recostando-se na cadeira com um aceno de mão. Seu breve momento de paz logo foi interrompido. Vossa Alteza! Vossa Alteza! Uma figura alta e magra correu para o corredor em pânico. Por que toda essa confusão? O que houve? Assustado, Fujiki quase se engasgou com uma uva. Sua raiva diminuiu ao reconhecer seu leal ministro, Saito Shigemoto. Daimyo, os líderes das nações do vento, da terra e do relâmpago estão aqui. Eles exigem uma explicação. Saito relatou, enxugando o suor da testa. Seus olhos se arregalaram. Todos os 3? Sim, e eles parecem extremamente irritados. Estão esperando do lado de fora do salão, confirmou Saito, com a voz trêmula. Ele começou a andar de um lado para o outro, com a mente a mil. Não precisava adivinhar. Eles estavam ali, sem dúvida, para responsabilizá-lo pelas ações do Hokage. De repente, um sorriso confiante substituiu sua expressão preocupada. Saito ordenou ele, vá ao meu escritório. Debaixo da escrivaninha, na terceira gaveta à direita, há uma kunai gravada com símbolos especiais. Traga-a para mim imediatamente. Ele se lembrou de um presente de Tobirama, uma kunai imbuída da técnica do deus voador do trovão, permitindo que Tobirama chegasse instantaneamente. Sim, Alteza.
Shigemoto respondeu, apressando-se sem hesitar. Logo, os daímios das nações do vento, da terra e do relâmpago entraram no salão, ladeados por guardas. O chefe das forças de segurança de Konoha no País do Fogo os acompanhava. Eu lhe enviei uma carta exigindo que o Hokage parasse de atacar Komogakure, e mesmo assim ela foi destruída. Rugiu o daimyo do relâmpago. A questão de Wagakure também requer uma explicação. Acrescentou o daimyo da terra. O daimyo do vento interrompeu. E Tsunagakure também. Você nos deve respostas. O ar no salão dourado ficou tenso, impregnado de uma intenção assassina palpável. Imperturbável, Fujiki recostou-se preguiçosamente na cadeira, bocejando ao encontrar seus olhares furiosos. As ações do Hokage não têm nada a ver comigo como daimyo, disse ele, despreocupadamente. Suas palavras deixaram os 3 líderes atordoados. Capítulo 142. Qual é o significado disto, senhor? Ao ouvir as palavras, as expressões das 3 figuras mudaram. Elas se esforçaram para interpretar a atitude casual, quase desdenhosa. Não entendeu? Perguntou ele com um sorriso irônico, recostando-se preguiçosamente na cadeira. O que a decisão do Hokage tem a ver comigo, o daimyo? Por que me perguntar sobre isso? Ele casualmente pegou uma uva do prato ao lado e a colocou na boca, mastigando ruidosamente e exageradamente. Abaixo dele, Katutaku, o chefe das forças de Konoha estacionadas na Terra do Fogo, não pôde deixar de encarar o comportamento insolente de Fujiki. Ora, isso não está certo, interrompeu o daimyo da Terra, erguendo a mão para conter o visivelmente irritado daimyo do relâmpago. Seu tom era calmo, porém firme. Todos sabemos que uma vila shinobi representa a força militar de sua nação. O Hokage, como líder de Konoha, age em nome da vila. Portanto, daimyo, é sua responsabilidade prestar contas das ações militares em seu país. Exatamente, interrompeu o daimyo do vento, esfregando as mãos. Você nos deve uma explicação razoável. Senhores, Hokage-sama, Katutaku tentou interromper, esperando mediar. E quem você pensa que é? O daimyo do relâmpago o interrompeu, seu olhar penetrante fixo no protetor de testa de Konoha que um ninja usava. Seu desdém aumentava enquanto falava. Você, um mero shinobi de Konoha, ousa agir fora de hora aqui? É esse o tipo de comportamento que podemos esperar de todos os ninjas de Konoha? O ridículo fez o ninja cerrar os punhos, com os lábios se contraindo numa linha fina. Mas por fim, ele não disse mais nada. Ele conhecia seu lugar. Apesar de ser o líder das forças estacionadas em Konoha no País do Fogo, ele ocupava uma posição muito abaixo desses daimyos. Os daimyo controlavam o coração econômico de suas nações e tinham uma autoridade ligeiramente superior à dos Kage das aldeias shinobi. Até mesmo o Hokage tinha que abaixar a cabeça em tais circunstâncias. Ele, um mero shinobi, não tinha chance de competir. Suficiente. A voz fria de Fujiki cortou a tensão. Sentando-se ereto, seu comportamento brincalhão desapareceu enquanto ele encarava os 3 daimyos com um olhar gélido. Uma explicação? E o que exatamente você quer que eu explique? Talvez, um pedido de desculpas. Os 3 daimyos trocaram olhares, com um brilho de satisfação se espalhando entre eles. Após uma breve e silenciosa troca, o daimyo da terra se adiantou com um sorriso presunçoso. Não precisa se desculpar, começou ele, coçando o queixo, pensativo. No entanto, como as aldeias shinobi são ativos militares da nossa nação, a destruição das nossas aldeias pelo Hokage nos deixou vulneráveis. Como vamos garantir nossa segurança agora? Ele fez uma pausa para causar efeito antes de dizer a piada. Propomos que vocês dividam o shinobi de Konoha igualmente entre nossas 3 nações para compensar nossas perdas. A sala ficou em silêncio. Enquanto isso, Fujiki permaneceu imóvel na cadeira, aparentemente atordoado. O próprio tempo pareceu parar. Então, uma explosão de risos irrompeu. Ha 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 ha. Ele riu tanto que agarrou a barriga, com lágrimas se formando nos cantos dos olhos. Os 3 daimyos franziram a testa, seus rostos escurecendo de confusão e raiva. O que é tão engraçado? Perguntou friamente o daimyo do vento. Fujiki lutou para recuperar a compostura, falando entre risadas. Desculpe, eu só não consegui segurar. Ele recuperou o fôlego e recostou-se com um sorriso irônico. Ah, então você sabe que suas aldeias shinobi desapareceram? E ainda assim, ousa vir aqui e me apontar o dedo? Seu tom tornou-se áspero. Você não tem medo de que o Hokage apague suas nações do mapa? É melhor você ir para casa e aproveitar o resto do seu tempo como daimyo enquanto ainda pode. Com um aceno de mão, ele os dispensou, sinalizando o fim da conversa. Ele sabia. Sabia desde que Tobirama Senju aniquilou Iwagakure que a era de uma nação, uma aldeia, estava chegando ao fim. A queda de Komogakure apenas consolidou sua crença. O segundo Hokage tinha como objetivo unificar o mundo shinobi. Esses 3 daimyos não passavam de obstáculos que logo seriam removidos. Ridículo. Como se ele ousasse agir contra nós. O daimyo do relâmpago zombou, lançando um olhar de desprezo. Seu desdém por Konoha e seus ninjas era palpável. Se você recusar, não nos culpe pelo que acontecer depois, alertou o daimyo da terra, estalando os nós dos dedos. O plano era claro. Se o País do Fogo não obedecesse, as 3 nações se uniriam para impor sanções econômicas. O País do Fogo podia ser vasto e fértil, mas ainda dependia fortemente de importações de seus vizinhos. Um embargo coordenado o prejudicaria. Quanto à suposta ameaça do Hokage, eles a descartaram imediatamente.
Desde o início as vilas Shinobi não passavam de ferramentas, cães criados para lutar a mando de seus donos. Após a Terceira Guerra Shinobi, quando o Daimyo do Vento cortou o orçamento militar de Suna, o quarto Kazekage não ousou se opor. Então, por que o Hokage ou Konoha desafiariam seu Daimyo? Mesmo que o Hokage tivesse a audácia, cada nação tinha suas próprias forças de reserva, incluindo samurais e facções ninjas sobreviventes. Se houvesse uma luta, o resultado não era tão claro. Naquele momento uma figura entrou no salão. Saito Shigemaru retornou, carregando uma kunai peculiar nas mãos. Fujiki, perdido em pensamentos, iluminou-se visivelmente ao ver o objeto. Levantou-se imediatamente da cadeira. Então ele disse com um sorriso irônico, já que você está tão interessado em uma explicação, que tal o próprio Hokage lhe dar uma? Os olhos de Kato Taku se arregalaram, seu olhar alternando entre Fujiki e a kunai. Ele rapidamente entendeu o que estava prestes a acontecer. Os três daimyos observaram confusos enquanto Fujiki injetava uma pequena quantidade de chakra na kunai. A kunai tremeu levemente e num instante duas figuras apareceram no grande salão. O quê? Os três daimyos recuaram em choque. Eu disse para não me envolver nessas coisas, disse um homem de feições afiadas e expressão irritada. O Sharingan carmesim de Uchiha Madara examinou a sala enquanto ele cruzava os braços impacientemente. Lidar com alguns mortais comuns dificilmente justifica meu tempo. Eu deveria estar treinando Sasuke. Você vai me agradecer depois por isso, disse Tobirama Senju, dando um passo à frente com um leve sorriso irônico. Seu olhar se fixou nos três daimyos que agora pareciam ter visto fantasmas. Capítulo 143. Senhor Hokage, você finalmente chegou. O homem sentado na cadeira, Fujiki, levantou-se de um salto no momento em que Senju Tobirama entrou. Aproximou-se com entusiasmo exagerado, como se estivesse cumprimentando um ancestral. Se não fosse pelos outros presentes, ele já poderia ter começado a rastejar. Quem é o daimyo aqui, você ou ele? Os rostos dos três daimyos mudaram em uníssono, cada um com uma expressão de espanto. Pelas palavras de Fujiki e pelo traje de Tobirama, eles já conseguiam identificá-lo como Hokage. O que os chocou, no entanto, foi o comportamento do daimyo do País do Fogo. Sua atitude em relação ao Hokage contrastava fortemente com a forma como ele os tratava, deferente e servil. Mas Fujiki não se importava nem um pouco com as reações deles. Aproximando-se, sussurrou para Tobirama, contando tudo o que acabará de acontecer. Quando Tobirama ouviu a proposta de dividir Konoha em 3 facções, sua expressão se obscureceu. Seu olhar penetrante percorreu o trio, e o peso de sua presença os fez engolir em seco, nervosos. Apesar disso, os três daimyos não se renderam. Seu status elevado e arrogância de longa data garantiram-lhes que o Hokage não ousaria agir contra eles. Em pé, eles adotaram uma postura ainda mais altiva. É isso aí, concluiu Fujiki antes de se esconder atrás de Uchiha Madara, ansioso para aproveitar o show. Ah, insetos sempre serão insetos patéticos, mesmo em suas exigências. Madara lançou um olhar de desdém para os daimyos, seu desprezo os ferindo visivelmente. Quem você pensa que é para falar de forma tão rude? O daimyo da Terra do Relâmpago, incapaz de conter sua raiva, gritou. Uma coisa era o daimyo da Terra do Fogo agir assim, afinal, eles eram iguais em status. Mas um mero subordinado do Hokage demonstrar tamanha insolência? Imperdoável. Eu, Madara riu baixinho. Sou apenas um shinobi comum de Konoha. A rigor, Madara nem era mais um shinobi de Konoha. Poucos na vila sabiam de seu verdadeiro status. Bom, muito bom. O daimyo da Terra do Relâmpago estava lívido, suas narinas dilatadas de raiva. Ele presumiu que qualquer um que acompanhasse o Hokage seria, pelo menos, um ancião ou conselheiro. No entanto, este homem alegava ser apenas um shinobi comum? E ainda assim, um shinobi de Konoha ousa agir de forma tão descarada diante de nós, daimyos? Senhor Hokage, é esse o tipo de respeito que seus shinobi demonstram? Eles são todos tão indisciplinados e arrogantes? O daimyo dirigiu sua fúria a Tobirama, exigindo que ele disciplinasse seu subordinado. Os daimyos do País do Vento e do País da Terra permaneceram em silêncio, mas seus olhares fixos em Tobirama deixaram clara sua intenção compartilhada. Eles estavam tentando colocá-lo em seu devido lugar. O daimyo da Terra do Fogo, esse covarde sem coragem, se deixou dominar por um bando de shinobi brutos. Ele era uma vergonha. Shinobi eram criaturas humildes que precisavam ser lembradas de seu lugar. Atrás deles, Fujiki balançou a cabeça, incrédulo. Será que aqueles idiotas realmente achavam que seu ancestral era tão fácil de lidar quanto os outros Kage? Ei! Tobirama riu baixinho e deu um passo à frente até ficar a apenas 1 metro dos três. Com 182 centímetros de altura, sua estrutura imponente elevava-se sobre os três daimyos envelhecidos. O brilho frio e vermelho em seus olhos provocou arrepios em suas espinhas, forçando-os a recuar instintivamente. Percebendo que haviam perdido prestígio, os daimyos se encheram de indignação. Ser intimidado pelo Hokage era humilhante. O que você pensa que está fazendo, Hokage? Não faça nada imprudente. Fujiki pode ter medo de você, mas nós não. A voz do daimyo do País da Terra vacilou, traindo seu medo apesar de suas palavras ousadas. O que é respeito? O que é superioridade? Tobirama perguntou friamente. Tudo que sei é que você me deixou muito infeliz. Antes que as palavras se consolidassem completamente, 3 cabeças voaram no ar. Os 3 daimyos nunca imaginaram que Tobirama ousaria agir contra eles. Suas cabeças decepadas caíram no chão, os rostos congelados em suas expressões arrogantes.
O sangue jorrou de seus pescoços como fontes, manchando o tapete já carmesim com um tom mais profundo de vermelho. Não importava seus planos ou status nobre, eles agora não passavam de cadáveres. Tobirama levantou a mão e com um pequeno gesto, os 3 corpos congelaram. Inicialmente, ele não pretendia matá-los. Seu plano era usar genjutsu para manipulá-los e fazê-los se render, abolir o sistema daimyo e em seguida renunciar. Mas esses chamados nobres não tinham chakra algum. O genjutsu consistia em interromper o fluxo de chakra de um indivíduo, tornando-o imune aos seus efeitos. Esses humanos comuns inadvertidamente forçaram a mão de Tobirama. O Hokage matou os daimyos, 3 deles de uma vez. Kato Taku, parado atrás, ficou completamente perplexo. Olhando para o daimyo do País do Fogo e outro shinobi de Konoha, ele notou suas expressões indiferentes. Era como se nada de importante tivesse acontecido, o que só aumentou seu choque. Tobirama pigarreou, sinalizando para Kato Taku. Rápido na resposta, Kato Taku imediatamente começou a trabalhar, recolhendo os 3 corpos congelados e suas cabeças. Ele agarrou um Saito Shigemoto atordoado ao sair, sem se esquecer de fechar as portas do salão atrás de si. Ninguém fala sobre isso. Entendido? Ele deu um tapinha no ombro de Saito, lançando-lhe um olhar penetrante. Entendido, entendido. Saito assentiu vigorosamente com o rosto pálido. Segundo senhor, você é. Fujiki levantou a mão, tentando articular algo, mas as palavras lhe faltaram. Afinal, ele estava acostumado a ser elogiado. Elogiar era uma questão completamente diferente. Tobirama, você me chamou aqui só para assistir a este espetáculo? Sério, você se superou. Madara suspirou, exasperado pelo que considerou uma perda de tempo. Não trivialize isso, Madara. Eliminar os daimyos é o primeiro passo para unificar o mundo ninja. De certa forma, você testemunhou a história, respondeu Tobirama friamente. Espero que isso não inclua me eliminar. Fujiki engoliu em seco, seus olhos brilhando nervosamente. Quando o mundo ninja estiver unificado, você retornará ao clã Senju e se tornará seu líder, disse Tobirama com tom firme. Você é descendente direto do meu irmão, um verdadeiro Senju. Você é mais do que qualificado para liderar. Por enquanto, como daimyo da Terra do Fogo, declarem guerra a qualquer nação que deseje preservar o sistema daimyo. Eles são nossos inimigos. Além disso, notifiquem Sunagakure e Kerigakure. Eles devem se coordenar com Konoha na batalha. Os olhos de Tobirama brilharam de determinação enquanto ele tomava sua decisão. Sim, Fujiki assentiu resolutamente. Finalmente chegamos a esse ponto. Madara esfregou o nariz, sentindo que sua viagem não tinha sido em vão. Com um flash da técnica do deus voador do trovão, ambos os homens desapareceram, retornando para Konoha em um instante. O mundo ninja estava apenas começando a tremer. Com a chegada do 61º ano de Konoha, veio a declaração de guerra da Terra do Fogo contra todo o mundo ninja. Capítulo 144. Sunagakure. Chiyo-sama, está em uma ordem de mobilização militar do País do Fogo e de Konoha. Por favor, dê uma olhada. Dentro do escritório do Kazekage, a 5ª Kazekage, Temari, sentava-se em frente a Chiyo mais velha. Embora seu rosto ainda carregasse traços da inexperiência juvenil, as inúmeras reviravoltas que ela enfrentará haviam gravado uma gravidade condizente com sua posição como Kazekage. Temari entregou um pergaminho com firmeza, embora seus lábios se contraíssem diante da expressão visivelmente pálida de Chiyo. Refletindo sobre o conteúdo do pergaminho, uma tempestade de pensamentos se formou em sua mente. Ela entraria para a história como o último Kazekage de Sunagakure? E talvez o mais indefeso. Que grande movimento Konoha está planejando agora? Chiyo bufou friamente, mas ainda assim aceitou o pergaminho com mãos firmes. Inicialmente, durante a cúpula dos 3 Kages, ela cogitou usar as outras aldeias shinobi para retaliar contra Konoha. No entanto, a destruição sucessiva de Wagakure e Komogakure, somada à rendição incondicional de Kirigakure, extinguiu qualquer esperança de vingança. Ela chegou a considerar abandonar sua posição como anciã de Sunagakure para procurar seu neto, Sasori, e a organização Akatsuki que o apoiava. Mas, para seu espanto, a Akatsuki havia sido completamente absorvida por Konoha sob a liderança de Senju Tobirama. De alguma forma, Tobirama havia domado seu neto, antes errático, obrigando-o a trabalhar diligentemente para Konoha. Sasori até a visitou brevemente durante seu retorno à vila. O absurdo disso deixou Chiyo sem palavras. Sem outras opções, Chiyo suspirou profundamente, abriu o pergaminho e começou a ler em voz alta. Do Hokage, Senju Tobirama e do Daimyo da Terra do Fogo. Uma proclamação às nações do mundo shinobi. Ao final do primeiro mês do 61º ano de Konoha, qualquer nação que mantiver o sistema Daimyo será considerada inimiga de Konoha. Durante esse tempo, Sunagakure e Kerigakure devem cooperar com as forças de Konoha para erradicar? Chiyo parou de ler abruptamente, suas mãos tremendo enquanto ela olhava para o pergaminho em descrença. Isso realmente veio de Konoha? Ela gaguejou, seus lábios desdentados tremendo. Sim, respondeu Temari com um sorriso amargo e um aceno de cabeça. Parece que todas as nações do mundo shinobi já o receberam. Insano, realmente insano, murmurou Chiyo com a voz carregada de choque. Isso não é nada menos do que declarar guerra a todo o mundo shinobi. Tendo vivido por tantos anos, ela estava bem ciente do estado do mundo shinobi. Embora os shinobi fossem poderosos, nem todos possuíam o talento necessário para se tornarem um. Mesmo o número combinado de todas as 5 grandes vilas mal ultrapassava 100.000, uma gota no oceano em comparação com a população em geral.
Era por isso que os daimyo, e não os shinobi, eram a verdadeira classe dominante do mundo shinobi. Os shinobi apenas formavam as armas militares de suas respectivas nações. Forçar o sistema secular de daimyo a desaparecer foi uma loucura. E, no entanto, o próprio daimyo da Terra do Fogo, um daimyo, havia assinado o decreto. Houve alguma resposta de Kirigakuri? Chiyo fechou os olhos, pensativa, antes de perguntar. Eles já agiram contra o daimyo da Terra da Água, respondeu Temari após uma breve pausa. A Terra da Água é propriedade do daimyo. No momento em que a Mizukage, Terumimei, recebeu a proclamação, ela se reuniu com seus conselheiros e tomou uma decisão rápida. Kirigakuri ficaria com Konoha. Logo depois, um grupo de shinobi de elite de Kirigakuri cercou a propriedade do daimyo. Esta é a residência do daimyo. O que vocês pretendem fazer? Perguntou um grupo de samurais que guardavam a entrada. Em nome do daimyo da Terra do Fogo e do Mizukage, o daimyo da Terra da Água, que é decadente e negligente, deve ser executado imediatamente, declarou Ao, um ajudante de confiança do quinto Mizukage, seu único olho visível brilhando friamente enquanto ele sacava uma kunai. Incrível! A Terra do Fogo ousa se intrometer em nossos assuntos? O Mizukage está tentando se rebelar? Berrou o samurai líder furioso. A resposta veio na forma de uma tempestade de kunai e shuriken que reduziu os samurais a cadáveres sem vida em poucos instantes. Comparados aos shinobi que portavam chakra, os samurais e soldados eram pouco mais que formigas. Ataque! Ao gritou, erguendo uma espada longa enquanto conduzia o shinobi de Kirigakuri para dentro da propriedade. O daimyo do País da Água, tremendo de medo debaixo da cama, foi arrastado para fora e executado diante dos shinobi reunidos. Sua cabeça decepada chegaria mais tarde tanto ao Mizukage quanto ao daimyo do País do Fogo. A princípio, a maioria dos daimyos descartou a proclamação como uma piada. Mas as ações rápidas e decisivas de Kirigakuri os chocaram, fazendo-os perceber que o Hokage estava falando muito sério. Konoha, o 61º Ano Novo. Enquanto a tempestade de agitação política se formava no mundo shinobi, Konoha deu as boas-vindas ao Ano Novo com festividades. A vitória decisiva de Konoha sobre Sunagakure trouxe abundância de recursos e riquezas, enquanto a destruição de Wagakure e Kumogakure levou a um aumento nas missões para o shinobi de Konoha. Até mesmo os genins agora completavam missões regularmente com recompensas na casa das dezenas de milhares de ryu. Cada aldeão falava do Hokage com reverência e admiração. Mas em meio às comemorações alegres, Senju Tobirama não encontrou tempo para descansar. Hospital de Konoha. Qual é o estado dele? Perguntou Tobirama, olhando para Deidara, que se contorcia de dor na cama do hospital. Aquele idiota perdeu a perna enquanto testava argila explosiva cooperativa nas ruínas de Wagakure, respondeu Sasori com um leve sorriso irônico, embora seu tom de voz contivesse um toque de escárnio. Tobirama suspirou, enxugando o suor imaginário da testa. Ele havia se esquecido de avisar Deidara que as etiquetas explosivas cooperativas eram projetadas para uso com o Edo Tensei. Tsunade, a perna dele pode ser salva? Tobirama se virou para a mulher que estava ali perto. Felizmente sim. Sasori conseguiu recuperá-lo, respondeu Tsunade com um sorriso enquanto o chakra verde brilhava em suas mãos. Tobirama sentiu e então se virou para Sasori. Seus pais logo serão revividos. Embora a expressão de Sasori permanecesse calma, a luz em seus olhos traía suas emoções. Com isso, Tobirama desapareceu num piscar de olhos, indo em direção à sua próxima tarefa. De volta ao antigo complexo do clã Senju, Tobirama abriu um grande portão e encontrou Uchiha Madara sentado com uma xícara de chá. Você finalmente chegou, comentou Madara, parando no meio do gole. O que você quer? Perguntou Tobirama, pegando uma xícara de chá da mesa e virando-a de um só gole. Sem graça. Bem, eu quero reparar algumas coisas que fiz no passado. Madara murmurou sem jeito, a palavra reparar claramente difícil para ele dizer. Capítulo 145. Eu ouvi direito? Tobirama tocou o nariz, sentindo como se seus ouvidos estivessem lhe pregando uma peça. Não, você não ouviu mal, respondeu Madara friamente, lançando-lhe um olhar penetrante antes de continuar. O incidente da Kyuubi pode ter sido planejado por Obito, mas, no fundo, está profundamente ligado a mim também. Madara olhou para Tobirama, que parecia pronto para falar, mas não lhe deu chance. Sim, Tobirama, você pode ressuscitar aqueles que pereceram no ataque da Nove Caudas. Mas esta tragédia decorre das minhas ações. Os erros que cometi não devem ser pagos por você. Além disso, mesmo que aquele pirralho consiga neutralizar os efeitos colaterais do jutsu proibido, você não acha que ele é ineficiente? Nesse ritmo, reviver todas essas pessoas levaria sabe-se lá quanto tempo. Agora que tenho um Rinnegan, posso usar a técnica de renascimento Rinne para trazer de volta um grande número de mortos, e posso até reviver você. Com aquele garoto de cabelo liso por perto, não precisa se preocupar com o preço do jutsu. Quando Madara terminou de falar, seu olhar profundo pousou em Tobirama. Ao ouvir isso, Tobirama coçou o queixo pensativamente e assentiu levemente. O que você está dizendo faz sentido. Era verdade. Confiar em Idan para ressuscitar as pessoas uma a uma era lento demais. Quem sabia quantos anos levaria nesse ritmo? Agora que Madara possuía o Rinnegan, ele podia atuar como um canal para a energia vital, revivendo os mortos enquanto Idan fornecia a força vital. Era um sistema perfeito.
Também o clã Uchiha, Nagato e Aiko, e meu irmão Izuna, acrescentou Madara. Embora o massacre do clã Uchiha não tenha sido obra direta dele, era difícil ignorar o quão esparso o clã havia se tornado. Incluindo o Obito, restavam apenas 4 Uchiha. Parecia solitário. Considerando que Uchiha Itachi tinha um irmão mais novo relativamente tolerável, Madara imaginou que também poderia limpar a bagunça de Itachi. Quanto a Yaiko e Nagato, ambos foram vítimas de seus grandes planos. Yaiko, um jovem impetuoso que lembrava Shirama, morrera como um peão para incitar o desespero de Nagato. E Nagato viverá sua vida como pouco mais que um fantoche. Reviver Izuna, por outro lado, era originalmente responsabilidade de Tobirama. Mas como Tobirama havia revivido Madara e restaurado seu Rinnegan, Madara decidiu cuidar disso sozinho. Já que você insiste, eu permitirei. Mas nunca pensei que veria o dia em que o demônio de coração frio que um dia perseguiu o plano Olho da Lua a qualquer custo iria. Tobirama ergueu o olhar ligeiramente, sua voz cheia de emoção. As pessoas mudam, respondeu Madara enquanto esvaziava sua xícara de chá. Assim como a Shirama uma vez se transformou em Konoha e rompeu laços comigo. O Hokage declarou. Todas as famílias que perderam entes queridos no ataque da Kyuubi no ano 48 de Konoha devem se reunir na torre do Hokage à meia-noite na véspera de Ano Novo, para receber um presente especial. Nas ruas movimentadas, vários ninjas da Anbu usando máscaras de animais anunciaram o decreto do Hokage. Suas palavras foram recebidas com uma mistura de curiosidade e apreensão pelos moradores ao redor. O incidente da Kyuubi foi uma cicatriz que marcaria para sempre os corações do povo de Konoha. No ano 48 de Konoha, a Nove Caudas se libertou de seu selo e causou estragos na vila. O quarto Hokage, Minato Namikaze, deu a vida para selar a fera novamente. O número de mortos naquele caos foi incalculável. Ouvir as palavras incidente da Nove Caudas durante o Ano Novo causou desconforto em muitos. No entanto, a promessa de um presente especial despertou a curiosidade. Décadas atrás, a indenização para as famílias dos que pereceram já havia sido distribuída. Será que o Hokage estava planejando distribuir fundos adicionais? Embora Konoha estivesse próspera, a ideia de receber apoio financeiro ainda animava muitos. Logo, moradores e shinobi começaram a espalhar a notícia por toda parte. Ao meio-dia, o anúncio já havia chegado a todos os cantos de Konoha. Graças às festas de fim de ano, a maioria dos que estavam fora retornou à vila. A notícia causou comoção. Que confusão é essa lá fora? Hiruzen Sarutobi esfregou a cabeça que ainda latejava e perguntou baixinho aos 2 guardas Anbu posicionados do lado de fora de seus aposentos. Antes um célebre Hokage e reverenciado professor de ninjutsu, Hiruzen agora é uma figura um tanto lamentável. Manchas da idade pontilhavam seu rosto, sua cabeça careca parecia cômica sem a proteção do chapéu, e sua barba rala e grisalha só aumentava sua aparência envelhecida. Pouco tempo antes, após saber das atrocidades que Hiruzen havia orquestrado contra o clã Uchiha, Madara o visitou pessoalmente. O que quer que tenha acontecido entre eles permaneceu um mistério. Mesmo agora, Hiruzen lutava para se recuperar, atormentado pelos horrores persistentes do genjutsu de Madara. E quando Jiraiya levou Naruto Uzumaki, recém-consciente da verdade sobre sua linhagem, para confrontar Hiruzen sobre o porquê de ele ter escondido a herança de Naruto enquanto divulgava seu status de Jinchuriki, as explicações gaguejantes e ineficazes de Hiruzen o deixaram completamente humilhado. A decepção no rosto de Naruto naquele dia ainda o assombrava. Lord Hiruzen, o Hokage, anunciou um presente de ano novo para as famílias daqueles que sofreram durante o ataque da Nove Caudas. É disso que todos estão falando, explicou um dos guardas da Anbu. Embora Hiruzen tenha sido destituído de seu título e colocado em prisão domiciliar de fato, o guarda falou com certo respeito, reconhecendo o reinado de décadas de Hiruzen. Haha, tosse, tosse. Hiruzen riu amargamente enquanto dava uma tragada em seu cachimbo, a fumaça provocando um acesso de tosse áspera. Apesar do confinamento, ele obteve informações sobre o mundo exterior por meio das conversas dos guardas. Tsunagakuri conquistada, Iwagakuri esmagada, Komogakuri destruída, Kerigakuri subjugada. Em menos de um ano, as 4 grandes vilas shinobi que antes ficavam ao lado de Konoha foram destruídas ou destruídas. Recentemente surgiram rumores de que Tobirama Senju, agindo por meio do Daimyo da Terra do Fogo, havia emitido um ultimato a todas as nações: abolir o sistema Daimyo ou enfrentar a ira de Konoha. Um movimento tão ousado estava além de qualquer coisa que Hiruzen ousou sonhar. Mesmo sem sair de casa, Hiruzen conseguia ver os sorrisos orgulhosos nos rostos dos shinobi e moradores de Konoha. Esses sorrisos refletiam a confiança de viver em uma vila poderosa e a satisfação da segurança material. Nem 10 de mim poderiam se comparar a ele, Hiruzen murmurou em tom de autodepreciação. Voltando o olhar para uma velha fotografia em sua mesa, ele murmurou: velho amigo, nosso professor sempre esteve em um nível diferente. Nós que conspiramos nas sombras, nunca fomos dignos dos holofotes. Ele olhou melancolicamente para a imagem de Danzo Shimura, perdido em memórias do passado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 146. Konoha, Escritório Hokage. Segundo vovô, qual é o presente de ano novo? Por favor, me diga. Tsunade agarrou-se ao braço esquerdo de Tobirama, sacudindo-o persistentemente, fazendo-o balançar com seus movimentos. Desde que Tobirama anunciara publicamente o presente especial de ano novo, inúmeras pessoas o procuraram para perguntar sobre ele. No entanto, ele permaneceu em silêncio, o que só deixou Tsunade ainda mais curiosa.
Pare. Tudo bem, eu vou te contar. Tobirama cobriu o rosto com a mão, libertando o braço esquerdo enquanto suspirava desamparadamente. Você já ouviu falar do Rinnegan, não é? Sim, dizem que são os olhos do sábio dos 6 caminhos. Embora não seja apenas uma lenda, eu os vi uma vez no País da Chuva durante a Segunda Grande Guerra Ninja, disse Tsunade, assentindo ao se lembrar do garoto, Nagato. Naquela época, ela havia ficado impressionada com ele e considerado levá-lo para Konoha para treinamento. No entanto, devido à carnificina causada por Konoha no País da Chuva, o garoto guardou ressentimento e a ideia foi abandonada. Aqueles olhos pertenciam a Madara Uchiha, explicou Tobirama. Com o Rinnegan, é possível dominar o Yin e o Yang, controlar a vida e a morte e até ressuscitar um grande número de mortos. Tsunade engasgou dramaticamente. Aquele pirralho do óbito foi o sucessor escolhido por Madara antes de sua morte. Madara planeja usar o Rinnegan para reviver os inocentes que morreram durante o ataque da Kyuubi a Konoha, como uma forma de expiar seus pecados, disse Tobirama, sorrindo enquanto especulava sobre a mentalidade de Madara. Entendo. Tsunade exclamou, compreendendo. Embora Navaki e os outros não estejam dentro desse prazo, posso convencer Madara a ressuscitar mais algumas pessoas por minha causa, acrescentou Tobirama, coçando o queixo com um sorriso. Segundo vovô, você é mesmo tão influente? Tsunade olhou para Tobirama com ceticismo. Embora não soubesse muito sobre a personalidade de Madara, sua história e vagas memórias de infância sugeriam que os dois tinham uma relação antagônica. Madara Uchiha ressuscitando alguém por influência de Tobirama? Parecia improvável. Bem, talvez para seu tio-avô Hashirama. Como você acha que Madara retornou a Konoha? Retrucou Tobirama, revirando os olhos. Então, pensando melhor, acrescentou. Você deveria avisar Kakashi e os outros sobre isso. Traga Naruto junto também. Consegui! Tsunade comemorou antes de sair correndo pela porta, deixando para trás sua dignidade de única mulher Sannin. Observando a figura dela se afastando, Tobirama espreguiçou-se preguiçosamente, com um pensamento lhe cruzando a mente. Entre as pessoas que Madara planejava ressuscitar estava ele mesmo. Embora Tobirama pudesse ter se revivido assim que todas as bestas com cauda estivessem reunidas, o renascimento do Três Caudas ainda estava a um bom tempo de distância. Ele já havia combinado com Kirigakuri para notificá-lo imediatamente após o retorno. Uma vantagem na ressurreição era certamente bem-vinda. Em seu nível atual, o corpo imortal e o chakra infinito fornecidos pelo Edo Tensei ofereciam pouco benefício. Suas reservas de chakra aprimoradas já eram enormes, e a combinação das habilidades do Rinnegan com a técnica do deus voador do trovão o tornava quase intocável. As desvantagens do Edo Tensei, como a incapacidade de aprimorar ainda mais sua força, tornaram-se aparentes. A perspectiva de retornar à vida em um corpo de carne e osso o encantava. A ideia de ter conseguido influenciar Madara a tal ponto encheu Tobirama de uma sensação de realização. Véspera de Ano Novo. Enquanto fogos de artifício iluminavam a noite e a multidão animada aplaudia, o céu gradualmente escurecia. Lanternas vermelhas pendiam em todas as casas, lançando um brilho acolhedor por Konoha. Motivada pela excitação e curiosidade, uma enorme multidão se reuniu em direção à montanha de Konoha. Entre eles havia pessoas que haviam perdido entes queridos durante o ataque da Nove Caudas, pais, irmãos e filhos. Outros estavam simplesmente curiosos para ver que presente o Hokage havia preparado. Quando Tobirama anunciou o evento, ele não esperava tanta participação. Como resultado, o local foi transferido para as montanhas de Konoha. Membros da Anbu e Shinobi do clã Hyuga mantiveram a ordem. Hyuga Yashi, em particular, agradeceu pessoalmente a Tobirama após a aniquilação de Komogakure e ofereceu membros de seu clã para ajudar no evento. Qual você acha que é o presente de ano novo do Hokage? Perguntou um morador. Descobriremos em breve, respondeu outro. Talvez ele tenha capturado o culpado pelo ataque da Kyuubi. Especulou um Chunin, provocando suspiros da multidão. A multidão logo chegou à Montanha dos Fundos, onde um palco simples havia sido erguido. De cada lado havia pequenos pavilhões com a inscrição registro. Uma fila de Anbu, com suas máscaras de animais escondendo suas identidades, montava guarda ao redor do palco. À meia-noite, Tobirama apareceu no palco sem aviso, sua chegada marcada por um clarão de luz azul. Sua entrada dramática arrancou aplausos da multidão. Hokage-sama. Feliz Ano Novo, Hokage-sama. Os aldeões de Konoha entendiam claramente que a paz que agora desfrutavam se devia aos esforços de Tobirama. Ao contrário do autoproclamado Hokage mais forte, Hiruzen Sarutobi, os feitos de Tobirama, aniquilar sozinho 2 aldeias, lhe renderam a reputação de Hokage mais forte. Alguns até o consideravam superior a Hashirama, apelidando de novo Deus Shinobi. Em seu traje de Hokage, Tobirama inclinou seu chapéu levemente, revelando suas feições marcantes enquanto cumprimentava a multidão. Feliz Ano Novo a todos! Sua voz foi amplificada pelo chakra, garantindo que todos pudessem ouvi-lo. Aplausos irromperam novamente. O segundo vovô é tão legal. Quando eu virar Hokage, vou ser ainda mais legal, né, Sasuke? Gaara? Naruto sussurrou, puxando a manga de Kakashi. Embora Naruto tenha ficado abatido por um tempo após descobrir sobre sua herança e a inação de Sarutobi, ele rapidamente retornou ao seu estado normal. Se você acha isso, então claro, respondeu Sasuke, revirando os olhos. Gaara, que estava por perto, simplesmente balançou a cabeça. Ao contrário da geração mais jovem, Kakashi e Itachi, que os acompanhavam, mantinham expressões solenes. Eles compreendiam a gravidade do evento.
Tenho certeza de que todos vocês estão curiosos sobre o presente de ano novo que mencionei, começou Tobirama com a voz exigindo atenção. Antes que eu revele, tem alguém que vocês precisam conhecer. Outra figura apareceu no palco. Madara, tendo se livrado de sua antiga armadura, agora vestia uma elegante túnica preta, exalando um ar de juventude. Para a surpresa de Tobirama, Madara havia até amarrado uma faixa de Konoha em seu braço esquerdo. Que é aquele? Não faço ideia, mas ele é tão bonito. Quase tão bonito quanto o Hokage. Embora a maioria da multidão não o reconhecesse, alguns aldeões mais velhos sentiram uma leve familiaridade. Contudo, ninguém conseguia associar o homem à sua frente ao lendário shinobi da Era dos Reinos Combatentes. Mestre, os olhos de Sasuke se arregalaram. Não é o tio Madara, quer dizer, o avô Madara? Naruto se corrigiu, lembrando-se da reação de Tobirama da última vez que confundira os títulos. Madara observou a multidão em silêncio. Sabendo que ele não se apresentaria, Tobirama assumiu a liderança. Este é o Uchiha Madara, ele declarou. O anúncio causou comoção na multidão. Uchiha Madara? O Uchiha Madara? Ele não morreu lutando contra o primeiro Hokage? Se o segundo Hokage pode retornar, por que Madara não? Mas ele não foi o primeiro ninja desaparecido de Konoha? Ele não é nosso inimigo? Vários murmúrios preencheram o ar até que Tobirama levantou a mão, silenciando-os. Eu, por meio deste, restauro o status de Uchiha Madara como um ninja de Konoha. Além disso, hoje Madara ressuscitará todos aqueles que pereceram durante o ataque da Nove Caudas. A multidão explodiu em aplausos e descrença. Capítulo 147. Eu ainda devo estar sonhando. Isso não pode ser real, pode? Ressuscitar os mortos. Isso é possível? Comparado à declaração anterior de Senju Tobirama, o fato de Uchiha Madara ter sido ressuscitado e reintegrado como um shinobi de Konoha agora parecia trivial. O que realmente chocou a todos foi a possibilidade de ressuscitar aqueles que pereceram na fúria da Nove Caudas. Kakashi Sensei. Eu não ouvi errado, ouvi? Naruto puxou a manga de Kakashi, sua voz rouca de emoção. Após descobrir que o quarto Hokage, Minato Namikaze, era seu pai, Naruto, que normalmente odiava estudar, vasculhou os textos históricos de Konoha em busca de detalhes sobre seus pais. Tanto seu pai quanto sua mãe haviam morrido durante o incidente da Nove Caudas, vítimas da própria raposa selada dentro dele, manipulada por ninguém menos que o Uchiha Obito. Não, você ouviu corretamente. É verdade. Kakashi fez uma pausa antes de concordar firmemente. Uma única gota de líquido, suor ou lágrimas, escorreu pela borda afiada do rosto de Kakashi. Embora seu pai, Sakuma Taki, não tenha sido inicialmente incluído entre os alvos da ressurreição, o Hokage abriu uma exceção. Caninos Brancos sacrificou uma missão pelo bem de seus companheiros. Isso não é uma falha, mas uma virtude. Konoha precisa de mais do que ferramentas que priorizem missões acima de tudo. Ele merece ser revivido. As palavras de Tobirama abalaram Kakashi profundamente. A última pessoa a dizer algo semelhante a ele foi Uchiha Obito. O respeito de Kakashi pelo segundo Hokage aumentou ainda mais. E então havia Rin. Uchiha Madara havia prometido trazê-la de volta também. O sensei é um Uchiha, então por que ele não revive seu próprio clã primeiro? Sasuke chutou uma pedra solta, resmungando baixinho. Embora sua voz fosse baixa, Itachi o ouviu. Sasuke, como você sabe que nosso ancestral não planeja fazer exatamente isso? Itachi colocou a mão na cabeça de Sasuke. Seu tom de voz carregava uma mistura de calor, culpa e gratidão. Sério? Sasuke, que estava emburrado momentos antes, de repente se animou. Itachi assentiu antes de voltar seu olhar para a plataforma onde Tobirama e Madara estavam. Pegar em armas contra seu clã e seus pais fora a pior decisão de sua vida. Shizui lhe confiara o futuro do clã, mas seus pais enfrentaram a morte de bom grado quando ele ergueu sua lâmina contra eles. E havia muitos outros, membros do clã que nada sabiam da conspiração, mas caíram em suas mãos. Se o Hokage não tivesse escolhido trazê-lo de volta, como sua vida teria terminado? Certamente não tão bem quanto agora. Alguns ficaram muito felizes, enquanto outros ficaram ansiosos. Para aqueles que perderam pais, irmãos ou filhos na fúria da Kyuubi, a chance de ressurreição era um milagre. Mas e aqueles cujas vidas seguiram em frente? Maridos e esposas que se casaram novamente, famílias que mudaram ao longo dos 13 anos desde o incidente no ano 48 da história de Konoha. Ressuscitar os mortos pode levar a inúmeros cenários embaraçosos e complicações dramáticas. Felizmente, Tobirama previu essas complicações. Pessoal, se vocês desejam ressuscitar um ente querido falecido, podem registrar o nome dele nas estações designadas. Desde que ele tenha sido vítima da fúria da Kyuubi, anunciou Tobirama calmamente. Essa abordagem ofereceu às pessoas a liberdade de decidir. Ao limitar o escopo ao incidente da Nove Caudas, Tobirama também evitou uma enxurrada avassaladora de pedidos por outras ressurreições. Depois de falar, Tobirama puxou o relutante Madara para fora da plataforma, e os dois se acomodaram em assentos preparados. Agentes da Anbu rapidamente cercaram os balcões de registro em uma formação de proteção, garantindo a ordem. Nas duas pequenas janelas dos postos de registro, duas figuras familiares aguardavam, Jiraiya e Nara Shikaku. Pilhas de formulários de registro estavam ao lado deles. Só dei uma espiada no banheiro feminino uma vez. Como fui parar nesse emprego? Jiraiya coçou a cabeça e suspirou. Jiraiya-sama, pelo menos você se safou sem problemas.
Acabei de terminar meu primeiro dia de folga em semanas, murmurou Shikaku, parecendo completamente resignado. O normalmente tranquilo chefe do clã Nara estava desgastado pelo caos implacável. Cidadãos necessitados, por favor, venham à frente para se registrar, gritou um membro da Anbu, abrindo caminho no meio da multidão. A hesitação momentânea se dissipou quando as pessoas avançaram, formando longas e sinuosas filas. Se não fosse pela presença de vários shinobi mantendo a ordem, e pela supervisão pessoal do Hokage, uma revolta poderia ter eclodido. O professor na frente da fila exibia uma longa cicatriz no nariz. Embora isso lhe desse um ar rude, seu comportamento era gentil. Jiraiya entregou-lhe um formulário e uma caneta. Após um momento de escrita fervorosa, o homem soltou um suspiro profundo. Jiraiya olhou para o formulário e hesitou brevemente. Nome, Iruka Umino. Ressuscitando, Umino Ikaku, Umino Kai. Obrigado por cuidar do Naruto, disse Jiraiya, seu olhar suavizando. Os pais de Iruka morreram no ataque da Kyuubi, mas ele não nutria ódio por Naruto, chegando até a se esforçar para cuidar dele. Como professor, é minha responsabilidade cuidar dos meus alunos. Iruka deu um leve sorriso. A princípio, ele se ressentia de Naruto. Mas com o passar do tempo, ele viu o garoto como ele realmente era, uma criança bondosa em busca de reconhecimento. E depois de descobrir a verdade sobre a herança de Naruto, a determinação de Iruka em protegê-lo só ficou mais forte. De qualquer forma, obrigado. Não consegui proteger o filho do meu aluno como deveria. Jiraiya curvou-se profundamente, assustando Iruka. Jiraiya-sama. Iruka rapidamente estendeu a mão sobre a mesa para levantar o homem mais velho. Nome, Tsunade. Ressuscitando, Hashirama Senju Navaki. Shikaku olhou para o formulário e depois para o rosto sorridente de Tsunade. Tsunade-sama. O primeiro Hokage e Navaki não atendem aos critérios. Embora tivesse certeza de que Tobirama aprovaria, o nepotismo descarado fez Shikaku estremecer. O quê? Isso é um problema? Tsunade inclinou a cabeça e lançou um olhar suplicante para Tobirama. Recostando-se na cadeira, Tobirama riu e assentiu. Vendo isso, Shikaku rapidamente adicionou o formulário à pilha sem dizer mais nada. Os registros continuaram pela noite até que a tênue luz do amanhecer surgiu no horizonte. Quando o formulário final foi contabilizado, Tobirama recebeu o total, 2.672 nomes. Incluindo todo o clã Uchiha, o número subiu para 3.560. Ressuscitar tantos especialmente poderosos como Hashirama esgotaria Madara completamente. Felizmente havia uma solução. Tobirama bateu palmas, sinalizando para Orochimaru trazer Idan. Após semanas de recuperação e uma dieta generosa de suplementos, Idan parecia mais saudável, até rechonchudo. Droga, você vai me fazer isso de novo? Rosnou Idan. Pense na sua religião e no seu Deus. Eles precisam de você. Tobirama acenou com a promessa de glória divina diante de si. Resmungando, Idan se resignou ao seu destino. Enquanto isso, Madara voltou para a plataforma. Sob o olhar de milhares, ele ativou seu Sharingan, escaneando os formulários de registro na velocidade da luz. Minato Namikaze, Kushina Uzumaki, Ataque Sakumo, Nohara Rin. Em um único minuto, Madara memorizou todos os 3.560 nomes. Então, seu Sharingan se moveu. Ondulações violetas brilharam quando seu Rinnegan foi ativado. O brilho hipnotizante de seus olhos deixou a multidão maravilhada. Madara juntou as mãos, formando o selo da cobra. Caminho externo, técnica do Sansara da vida celestial. Capítulo 148. O primeiro raio de sol banhou o rosto de Uchiha Madara com uma luz dourada. Seu Rinnegan brilhava ameaçadoramente, explodindo com uma estranha radiância violeta. A terra calma sob seus pés de repente tremeu violentamente, como se alguma força indizível tentasse destruí-la. Inspirado pela perturbação, o olhar de Senju Tobirama se moveu. Seu Rinnegan, brilhando com uma luz azul fria, reapareceu. A energia Yin que emanava do solo tornou-se tangível sob o olhar do Rinnegan. Bom. Sob os olhares atônitos de todos os presentes, uma figura monstruosa com dezenas de metros de altura irrompeu da terra. O que é essa coisa? Tão assustador. É como um demônio saído diretamente do inferno. Eles já tinham visto bestas com cauda ainda maiores que aquela criatura, mas a aura opressiva que emanava de seu corpo os fazia recuar instintivamente. Ficar perto dela era como cortejar a própria morte. Adornado com uma coroa negra cravejada de duas finas penas brancas, os olhos Rinnegan da criatura espelhavam perfeitamente os de Uchiha Madara. Sua estrutura maciça estava envolta em um longo manto branco. Invocado, o rei do inferno abriu seu Rinnegan e olhou para os humanos sob seus pés como se fossem meras formigas. Seus olhos então caíram sobre o invocador que o havia chamado para o reino mortal. Faça o que for preciso. Madara olhou nos olhos do rei do inferno, falando calmamente. O rei do inferno hesitou, aparentemente surpreso com a audácia daquele humano que ousava tratá-lo com tanta leviandade. Mas afinal, a invocação custou a vida do invocador. Enquanto procurava as almas necessárias dentro de si, o rei do inferno não pôde deixar de se maravilhar com a grande quantidade delas. Para invocá-lo usando um portador do Rinnegan, mais de 3.000 almas foram trocadas. Relutantemente abriu sua boca enorme. O vazio negro dentro dela parecia conectar-se às profundezas do próprio inferno. Senju Tobirama se levantou, Orochimaru rabiscou em seu caderno, Idan se preparou para o sacrifício e Uchiha Madara estreitou os olhos. Dezenas de milhares de shinobi de Konoha esticaram o pescoço em antecipação. E então,
Como se estivesse mordendo uma pedra durante uma refeição, a boca escancarada do rei do inferno parou no meio do movimento e se fechou novamente. O que está acontecendo? Madara franziu a testa confuso. Diante de tantas testemunhas, ele havia usado o poder do seu Rinnegan e feito uma promessa a Senju Tobirama. Se esse fracasso o fizesse perder a face, ele não hesitaria em testar o rei do inferno contra seu Susanoo. O rei do inferno, aparentemente surpreso também, ofereceu uma explicação diretamente à mente de Madara. A alma de Namikaze Minato está com o Shinigami. Ao ouvir isso, Madara passou o assunto para Tobirama. Esqueça Minato. Reviva os outros. Tobirama assentiu. Estava dentro das suas expectativas. Minato usou o selo consumidor do demônio morto para bloquear metade do chakra de Kurama junto com sua alma, selando-os dentro do Shinigami. Madara deu a ordem, e o rei do inferno obedeceu. No momento seguinte, sua boca se abriu novamente, expelindo incontáveis partículas verdes de luz no ar. Cada partícula representava uma alma. O grande número deles formava uma barreira verde no céu. Então o chão tremeu mais uma vez. Milhares de corpos frescos brotaram da terra como cogumelos depois da chuva. Esse é meu irmão. Pai. Irmã. Aplausos irromperam quando inúmeros rostos familiares apareceram. As almas flutuantes foram misteriosamente guiadas para seus respectivos corpos. Madara, enquanto isso, sentiu seu chakra e força vital se esvaindo rapidamente, como se uma comporta tivesse sido aberta. Rápido! Tobirama empurrou Idan para a plataforma alta. Droga! Idan xingou, mas obedientemente formou selos de mão, colocando suas mãos brilhantes nas costas de Madara. A reencarnação da própria vida. Um fluxo de energia vibrante fluiu de Idan para Madara, equilibrando a perda de força vital e interrompendo o esgotamento. Que sucção forte! Ah! Idan gritou enquanto sua vitalidade era drenada. Em instantes, ele se transformou de um jovem em uma figura envelhecida. No entanto, uma força sobrenatural o prendeu, prendendo sua existência imortal naquele lugar. Um discípulo daquele deus? Maldito seja! Não haverá próxima vez. O rei do inferno rosnou ao ver aquilo, sua expressão mudando. Com o último rosnado de frustração, recuou para a terra. Vendo isso, Tobirama desativou seu Rinnegan, e seus ombros tensos finalmente relaxaram. A força vital de Madara finalmente se estabilizou, enquanto Idan desmoronou com um grunhido abafado. Orochimaru, agindo como observador, aproximou-se rapidamente e pressionou 2 dedos contra o nariz de Idan. Okage-sama, ele ainda está respirando. Ao comando de Tobirama, as emoções da multidão reunida, que haviam atingido o ápice, encontraram alívio quando eles avançaram em direção aos seus entes queridos ressuscitados. Pai, quem é você? Eu sou seu filho. Cenas como essa se repetiam indefinidamente. Onde estão minha mãe e meu pai? A voz de Uzumaki Naruto tremia de incerteza enquanto ele observava a multidão, impressionado. Como nunca tinha visto os pais pessoalmente, nem mesmo as fotos que vira o ajudaram a identificá-los em meio à multidão. Até Kakashi-sensei havia fugido para encontrar o próprio pai. Naruto, deixe-me ajudá-lo a procurar. Jiraiya colocou Naruto em seus ombros. Sábio tarado. Naruto exclamou, encantado. Sem esperar para expressar sua gratidão, Naruto examinou a multidão, seu olhar passando de uma figura para outra. A mãe tem cabelo ruivo. O pai tem cabelo amarelo. Depois de uma longa busca, seus olhos finalmente pousaram em uma figura ruiva. Onde estou? Minato. Kushina Uzumaki abriu os olhos lentamente, sua mente ainda pairando na noite do ataque da Kyuubi em Konoha, 48 anos atrás. Tantas pessoas. Isso é vida após a morte? Esticando seus membros rígidos, Kushina observou curiosamente a multidão agitada ao seu redor. Este lugar parece familiar. Olhando ao redor, seus olhos permaneceram no chão sob seus pés. Parecia suspeitosamente uma parte de Konoha. E então havia as roupas das pessoas, e suas bandanas de Konoha. Sua confusão aumentou. Mãe, mãe, uma voz trêmula e incerta interrompeu sua linha de pensamento. Quem está me chamando de mãe? Sou uma mulher casada. Virando-se irritada, o cabelo ruivo de Kushina se arrepiou como uma explosão. Ela viu um homem de cabelos brancos com uma faixa na cabeça, carregando uma criança pequena no ombro. A criança foi quem a chamou. Velho pervertido? Você morreu também? Os olhos de Kushina se arregalaram em choque. Embora 13 anos tivessem se passado, Jiraiya não havia mudado muito, e ela o reconheceu instantaneamente. Kushina, eu não estou morta. Você ressuscitou. Jiraiya coçou a cabeça timidamente. O apelido que Kushina lhe deu trouxe um sorriso nostálgico ao rosto. Ressuscitado? Isso é impossível. Os olhos de Kushina se arregalaram ainda mais. A ideia de reviver os mortos estava além de sua compreensão. Antes que ela pudesse processar, uma pequena figura pulou em seus braços. Mãe, mamãe. Lágrimas encharcaram suas roupas enquanto o menino em seus braços gritava, com a voz rouca de emoção. Instintivamente, Kushina abraçou o menino com força. Mesmo com suas roupas molhadas com as lágrimas e o ranho dele, ela não se importou. Um profundo sentimento de familiaridade fluiu entre eles. É ele, Naruto. A voz de Jiraiya era suave, confirmando a identidade do garoto. Naruto, meu filho. Lágrimas escorriam pelo rosto de Kushina enquanto ela segurava Naruto perto de si. Mãe. Pela primeira vez na vida, Naruto sentiu o calor do verdadeiro amor familiar. Seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Capítulo 149.
Observando Kushina e Naruto se abraçando em lágrimas, Jiraiya ficou em silêncio, com um sorriso gentil no rosto. Mas, onde está Minato? Uma ponta de dúvida passou pela mente de Jiraiya. Ele ponderou por um tempo. O evento de Minato Namikaze usando o selo consumidor do demônio morto proibido para aprisionar a 9 caudas em Konoha não era exatamente um segredo confidencial. Pensando nisso, uma onda de arrependimento tomou conta do coração de Jiraiya. No entanto, em meio à cena tocante do reencontro, ele optou por não interromper o momento emocionante de Naruto e Kushina. Naruto, quantos anos você tem agora? 12. Ataque Sakumo. Eu o admirava tanto, e mesmo assim ele fez algo tão vergonhoso. Que vergonha para Konoha. Presa branca de Konoha? Parece mais a desgraça de Konoha. Como Shinobi, nossas missões são mais importantes que nossas vidas. Por que você me salvou? Eu estava pronto para me sacrificar. Você deveria ter completado a missão. Por que você me salvou? A culpa é toda sua. Pai, você? Na escuridão, inúmeros rumores e acusações giravam em torno dele. Até mesmo aqueles que ele havia salvado o culpavam, e seu próprio filho o olhava com decepção. Eu realmente fiz a escolha errada? Sakuma Taki se esforçou para abrir os olhos, finalmente absorvendo o mundo à sua frente. Pai. Uma figura familiar estava diante dele, um homem que o chamava de pai. Você é Kakashi. Após uma longa pausa, Sakuma reconheceu seu filho pelos cabelos brancos e pelo hábito de usar uma máscara, que Kakashi mantinha desde a infância. Kakashi caminhou até ele e sentou-se ao lado do pai sem dizer uma palavra. Os dois permaneceram em silêncio, com um entendimento tácito se formando entre eles. Pai, o senhor vai me contar sua história? Kakashi finalmente perguntou, sua voz carregada de uma mistura de confusão e desejo. Quando criança, Kakashi viu seu pai decair da posição de herói de Konoha para traidor aos olhos de muitos. Ele acreditou cegamente nas acusações e críticas alheias, deixando que elas moldassem sua visão sobre o pai. É mesmo? Bem, é uma longa história. Sakumo deu um sorriso fraco, as rugas em seu rosto se transformando com o movimento. Kakashi ouvia atentamente, ocasionalmente concordando com a cabeça ou apoiando as decisões do pai. Mas quando Sakumo falou em acabar com a própria vida para pôr fim a tudo, Kakashi não conseguiu permanecer sentado. Agora, eu entendo por que você fez isso. Kakashi se levantou abruptamente, sua atitude calma substituída por uma rara intensidade. Você quebrou as regras para seus companheiros, e isso faz de você meu orgulho. Não sei se aqueles que quebram as regras são lixo, mas aqueles que abandonam seus companheiros são piores que lixo. Kakashi, normalmente calmo, gritou essas palavras com uma paixão que sacudia seu peito. Sua respiração ofegante refletia a tempestade de emoções que o consumia. Sakuma olhou com os olhos arregalados, tomado pela emoção. Seu filho o reconheceu. E seu filho também era um shinobi de Konoha. Depois de todos esses anos, alguém em Konoha finalmente o entendeu. Obrigado, Kakashi. Sakumo levantou-se lentamente expressando sua gratidão. A escuridão que havia prendido seu coração por tanto tempo se desfez em um instante. Presa branca finalmente encontrou paz. Então, até os mortos podem sonhar, hein? Sakumo fechou os olhos com um leve sorriso nos lábios. Levantou as mãos como se fosse abraçar o verdadeiro fim. Mas em vez da morte, ele foi recebido com um abraço caloroso. Pai. Kakashi o abraçou forte por trás. De novo não. Sério, quem é dessa vez? No momento em que Hashirama Senju abriu os olhos, ele agarrou a cabeça e se agachou. Ele imediatamente se arrependeu de não ter destruído o jutsu proibido de Tobirama quando teve a chance. Espere, algo parece diferente. Hashirama sentiu o calor das mãos dele enquanto elas embalavam sua cabeça. Curioso, colocou a palma da mão contra o peito e sentiu a batida forte do coração. Seu queixo caiu em choque. Estou vivo. Será que Tobirama e Madara se reconciliaram, dominaram o mundo e o ressuscitaram? Hashirama coçou a cabeça completamente perplexo. Nesse momento, o silêncio ao lado dele foi quebrado quando uma voz jovem finalmente falou. Com licença, você é meu avô? Navaki se sentia completamente deslocado. Lembrava-se claramente de ter morrido, pisado em uma armadilha explosiva devido ao seu descuido. Ele só conseguia imaginar o quão devastado sua irmã e Orochimaru-sensei devem ter ficado quando souberam de sua morte. No momento, tudo ficou escuro e no momento seguinte, ele acordou e viu alguém que tinha uma semelhança incrível com seu avô. O primeiro Hokage, Senju Hashirama, o deus Shinobi, era seu avô. Mas Navaki só ouvirá histórias fragmentadas de Tsunade e dos aldeões. Isso é, a vida após a morte? Os olhos de Navaki se arregalaram. Seu queixo caiu tanto que caberia um ovo. De quem você é filho? Hashirama finalmente notou a criança e ficou surpreso quando o menino chamou de avô. Escuta, garoto. Eu posso ser avô, mas só tenho uma neta, e ela tem idade para ser sua avó, hahaha. Hashirama se abaixou e afagou a cabeça de Navaki, rindo muito. Avô, eu sou Navaki. Minha irmã é Tsunade. Navaki pulou e quando sua altura diminuiu, ele simplesmente abraçou a cintura de Hashirama. Agora que você mencionou, eu me lembro que minha nora estava grávida e planejava chamar o bebê de Navaki se fosse menino, Hashirama murmurou, esfregando o queixo. Mas a última vez que vi Tsunade, ela tinha mais de 50 anos. Como Navaki ainda pode ser uma criança, espere. Hashirama congelou no meio da frase, seu sorriso desaparecendo abruptamente. Ele pegou Navaki nos braços. Navaki, você morreu?
Avô, eu pisei em uma etiqueta explosiva durante a Segunda Guerra Ninja. Navaki abaixou a cabeça. Antes de ir para o campo de batalha, sua irmã o advertira repetidamente para ser cauteloso, e Orochimaru Sensei o aconselhara a nunca subestimar o inimigo. Ele ignorara tudo. Que tolo ele fora. Uma etiqueta explosiva. Matou você? Hashirama ficou perplexo. Ao ouvir Navaki mencionar a Segunda Guerra Shinobi, o rosto de Hashirama escureceu. Seu irmão e neto haviam perecido em Guerra Shinobi. Da última vez que falará com Tobirama, soubera que houve 3 guerras no total, ceifando inúmeras vidas. O próprio sistema que eles criaram para proteger a próxima geração estava muito distante dos ideais que ele e Madara haviam imaginado. Talvez Tobirama estivesse certo, afinal. Se ao menos Madara pudesse deixar de lado seus ressentimentos do passado. Navaki, avô. Hashirama. Irmão. Enquanto Hashirama mergulhava em seus pensamentos, 3 vozes distintas o chamaram. Capítulo 150. Tsunade. Tobirama. Madara. As 3 vozes se sobrepuseram, cada uma clamando para parar Hashirama, que estava abraçando Navaki com força. Hashirama olhou para cima, confuso, enquanto ainda acariciava a cabeça de Navaki. Estou vendo coisas. Ao notar Tobirama e Madara parados harmoniosamente atrás de Tsunade, Hashirama não conseguia acreditar no que via. Esfregou-os vigorosamente, esquecendo-se de Navaki ainda em seus braços. Tobirama, ele realmente fez isso. Ei, vovô, o que você está fazendo? Navaki, que se deleitava no abraço caloroso do avô, de repente se viu jogado no chão. Ele estremeceu, esfregando o traseiro dolorido. Ah, desculpe, pequeno Navaki. O vovô se empolgou um pouco. Coçando a nuca em sinal de desculpas, Hashirama ajudou Navaki a se levantar. Vovô, Navaki. Tsunade, incapaz de conter a excitação, abandonou toda a compostura de dama e mergulhou nos braços de Hashirama. Ela abraçou o avô com força com um braço enquanto puxava o irmãozinho para perto com o outro. Essa é Tsunade? Navaki, ainda tentando processar a situação, achou difícil conectar aquela mulher madura com a irmã mal-humorada de que se lembrava. No entanto, sua linha de pensamento foi logo interrompida quando ele foi sufocado pelo peito amplo de Tsunade. Olhando para sua neta chorando e seu adorável neto, o rosto de Hashirama se suavizou em um sorriso caloroso. Que reunião familiar emocionante! Alguém claramente não ficou impressionado. Ei! Seus pirralhos, levem seus laços familiares para outro lugar e não perturbem a mim e ao Hashirama. Madara Uchiha empurrou Tsunade e Navaki rudemente para o lado, depois empurrou Navaki casualmente em direção a Tsunade. Quem diabos é você, velho? Navaki encarou Madara, mas se intimidou com a aura nos olhos dele. Ele recuou 2 passos rapidamente e buscou refúgio nos braços de Tsunade. Onk! Tsunade soltou um leve bufo, mas não revidou, sabendo muito bem o tipo de relacionamento que seu avô tinha com Madara. Ela levou Navaki para o lado, onde começou a cuidar dele. Madara, isso não é jeito de falar com crianças. Hashirama cruzou os braços, adotando um tom de sermão. Hashirama, seu idiota. Madara, que estava prestes a se aproximar, parou no meio do caminho e zombou da atitude condescendente de Hashirama. Irmão, bem-vindo de volta. Pela primeira vez, Tobirama falou. Aproximou-se de Hashirama e, para surpresa de todos, deu-lhe um abraço breve e sincero. Mesmo depois de se fundir com a alma de outro ser e ganhar 2 décadas de memórias, o respeito de Tobirama pelo irmão mais velho nunca vacilou. Para ele, Hashirama ainda era seu amado irmão mais velho, embora às vezes tolo e excessivamente idealista. O renascimento de Hashirama encheu o coração de Tobirama de alívio e alegria. Tobirama, você... Hashirama piscou surpreso. Ele notara mudanças sutis no comportamento do irmão desde sua última invocação no Edo Tensei. Mas enquanto Tobirama ainda o considerasse um irmão mais velho, ele estava satisfeito. Dando um tapinha no ombro de Tobirama, Hashirama sorriu calorosamente. Tique, que sentimental. O rosto de Madara se contorceu em uma careta sarcástica. Hahaha, Madara. Você deve ter me perdido. Hashirama finalmente voltou sua atenção para Madara, rindo muito. Sente sua falta? Não seja absurdo. O tom gélido de Madara revelou a leve curva ascendente nos cantos de seus lábios. Antes de retornar à Terra Pura, lembro-me de pedir para vocês 2 se darem bem. E veja só, vocês realmente me ouviram. Devo ter talento para persuasão. Hashirama coçou a cabeça, sentindo-se muito satisfeito consigo mesmo. Pela primeira vez, Madara ficou sem palavras. Irmão, não foram suas palavras. Digamos que foi outra coisa que o convenceu. Tobirama levantou o punho e o girou levemente. Você conseguiu derrotar o Madara? O queixo de Hashirama caiu de espanto. Hashirama, calha a boca. Madara imediatamente deu um passo à frente, sua frustração era evidente. O clã Uchiha já teve um total de 998 membros. No 58º ano de Konogakakure, eles foram aniquilados. Homens, mulheres e crianças, independentemente de possuírem ou não o Sharingan, foram todos mortos exceto um sobrevivente, Sasuke Uchiha. Oficialmente, Itachi Uchiha, filho do chefe do clã Fugaku, foi considerado o único responsável. Extraoficialmente, a operação envolveu a raiz de Konoha, a Anbu e até mesmo a ajuda de Obito Uchiha. Após o massacre, Itachi foi marcado como um ninja desaparecido de rank S, procurado por Konoha, e posteriormente se juntou a Akatsuki.
Para acomodar os quase 1000 Uchiha ressuscitados, Madara escolheu deliberadamente um vasto espaço aberto. Sob a luz do sol, sombras dos ressuscitados se projetavam no chão enquanto inúmeras luzes verdes da alma desciam sobre seus corpos, restaurando-os à vida. Diante da multidão, Itachi cerrou as palmas das mãos suadas com a ansiedade visível. Cada rosto familiar trazia uma nova onda de culpa. Shizui, Izumi, Inabi, Okaze, Yashiro. Sua voz tremia enquanto seu olhar se demorava em Fugaku e Mikoto. Suas pernas tremiam incontrolavelmente. Ele massacrou seu próprio clã e família com as próprias mãos. O peso da sua culpa era insuportável. Ao contrário de Itachi, Sasuke já estava em lágrimas. Apesar do treinamento rigoroso de Madara, suas emoções o dominaram ao ver seus pais. Pai, mãe. Sasuke correu para frente, jogando-se nos braços de Fugaku e Mikoto. Sasuke? Fugaku, com a visão turva, abraçou seu filho adulto em choque. Sasuke? Fugaku? Mikoto também ficou surpresa. Reconhecendo o marido e o filho, olhou ao redor, confusa. Onde estamos? Sasuke, como você chegou aqui? Não estávamos mortos. Será que... Itachi te poupou? O coração de Fugaku tremeu enquanto ele juntava suas memórias fragmentadas. A confusão se espalhou entre os Uchihas ressuscitados, pois suas memórias permaneceram fixas na noite do massacre. Shizui, que havia morrido antes daquela noite fatídica, imediatamente começou a questionar os outros sobre os eventos, juntando as peças da dura verdade. Itachi, ele escolheu a vila em vez do clã. É Uchiha Itachi. Um Uchiha de olhar atento avistou Itachi parado longe da multidão. Foi ele quem me matou. E eu, traidor, monstro, por que você assassinou meus pais? A raiva e o ódio enterrados dentro do clã explodiram como uma bomba. Itachi. O olhar de Shizui escureceu quando ele olhou para seu velho amigo. Itachi. A expressão de Izumi era igualmente complexa. Fugaku e Mikoto, ainda segurando Sasuke, voltaram sua atenção para Itachi em meio à enxurrada de acusações. Sob o peso de inúmeros olhares raivosos e tristes, Itachi cambaleou para frente, passo a passo, como se carregasse um fardo invisível. Finalmente, ele parou na frente da multidão. Dobrando os joelhos, ele se ajoelhou no chão, abaixando a cabeça. Sua testa bateu no chão com um baque surdo. Me perdoe. Levantando a cabeça, uma mancha de sangue marcou sua testa antes lisa. Baque. Me perdoe. Mais uma vez, sua cabeça atingiu o chão. Baque. 50 vezes. No final, a testa de Itachi não passava de carne crua e ensanguentada. O chão sob ele estava manchado de vermelho. 2 lágrimas de sangue escorreram de seus olhos quando ele finalmente foi ajudado por Shizui. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.